Boa noite, igreja. Vamos ficar de pé. Vamos louvar o nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo número 150. Amém? Boa noite, você que está em casa, que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Amém? Salmo 150 diz assim: louvem a Deus no seu santuário, louve a Deus no firmamento, obra do seu poder, louve-no pelos seus poderosos feitos, louve-no segundo a sua imensa grandeza, louve-no ao som da trombeta, louve-no com harpas e lira, louve-ne com tamboris e danças, louve-ne com instrumentos de cordas e com flauta, louve-ne com símbolos ressonoros, louve-ne com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Quem está respirando aqui diz amém. Amém. Louve ao Senhor, independente do que você esteja passando. Está dando tudo certo na sua vida? Louve ao Senhor. Se aparentemente não está dando certo, louve ao Senhor. Que Deus trabalha, como o pastor disse pela manhã, no espiritual. Aleluia. E Deus está trabalhando em seu favor, amém? Louve esse Deus maravilhoso. Que nessa noite você possa dedicar sua verdadeira adoração, possa não deixar o seu problema lá fora, como sempre diz o nosso irmão, mas entregar ele para Deus. Que Deus é poder para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo a sua vontade. Amém? Feche seus olhos. Obrigado a Deus pelo privilégio de poder estar em tua casa, Senhor. Obrigado pelo privilégio de poder, Senhor, estar na comunhão dos santos, onde o Senhor derrama a bênção da vida para sempre. Pedimos ao Pai nesta noite que o Senhor venha receber os nossos louvores, Senhor. Capacita-nos, ó Deus, a nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Pai. Recebe, Senhor, a adoração da Tua igreja, Pai. Que nossos louvores não venham ficar retidos a esse teto, mas venham chegar ao trono da Tua glória, Senhor. Pedimos a Tua capacidade, a Tua capacitação, Pai, para que venhamos te dedicar ao verdadeiro louvor, o louvor que Tu mereces. Em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Vamos louvar a Deus com alegria. Não caminhamos pelo que vemos. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor, com alegria. Santo, 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 santo. Pressionados, mas não desanimados. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos, é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos, pelo que vemos, o que nos move, aleluia,
igreja do Senhor. O inferno não pode, o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move, aleluia, é o que nós cremos, aleluia, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Glória a Deus. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Glória a Deus. Só a igreja. Não caminhamos pelo que, glória a Deus, o que nos move. Nação santa, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de, glória a Deus, aleluia, estamos de pé, pela tua misericórdia, glória a Deus. A perseguição não para a igreja, faz avançar, amém? Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Se não for para te adorar, se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar. Te adorar, Senhor, estou aqui. Glória a Deus, com alegria, é diante de ti que estamos, diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor, diante do trono, Senhor, eu quero levar o sacrifício de novo. Levante suas mãos assim, ó, as minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, e com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Ensina novamente. Diante
não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor, dizendo, declarando que Ele está acima de tudo, acima de todos. Aleluia, glória a Deus.
Deus é santo. Declaro que nosso Senhor é santo. Tu és santo, Senhor, tu és santo. Aleluia. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo, tu és santo. Tu és de tudo, Senhor, acima de todos. Tu és Senhor, Tu és Rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Seja exaltado neste lugar, Senhor. Seja entronizado neste lugar, Deus. Recebe a adoração, ó Pai, que Tu mereces, ó Deus. Oh Deus, nesse lugar só o Teu nome é glorificado, ó Deus. Recebe a adoração da Tua igreja, Senhor. Recebe a adoração do povo que Te ama, Deus. Oh Senhor, queremos estar mais perto de Ti. Queremos estar mais perto de Ti, Senhor. Perto quero estar. Glória a Deus. Perto quero estar. Aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim Te ofertar.
Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Glória a Deus. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti. Só a igreja mais uma vez eu te louvarei. Te louvo. Não importa as circunstâncias, eu te louvarei, te louvarei. Não importa não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Senhor. Somente a ti. Glória a Deus, somente a ti, Jesus. O Senhor centro nossas vidas, Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Pensou essa vida do teu lado? Diga o teu coração para ela. Diz mais, que bom que você está aqui esta noite. Som. Boa noite, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Você pode dizer amém? Bom estarmos na casa do Pai, bom estarmos na casa do Senhor.
Este lugar é um lugar onde Deus escolheu manifestar a sua glória e a sua presença. Amém? Alguns anúncios rapidamente. Quero lembrar que nós temos cultos também durante a semana. Terça, às 9h30 da manhã, culto de oração. E às quintas-feiras, 7h30 da noite, nosso culto durante a semana, onde nós estamos estudando o Grande Eu Sou, né? Então venha buscar a face de Deus também durante a semana. Terças-feiras, 9h30 da manhã, quintas-feiras, 7h30 da noite. Amém? Depois do culto, a cantina vai estar funcionando, então dê um pulinho lá atrás, não falte, não deixe de ir lá atrás, melhor dizendo, não vá embora correndo, né? Eu tenho insistido nisso, que você invista um pouco mais de tempo em conhecer pessoas, né? Senão você vai ficar aqui muitos anos na igreja e você não vai conhecer ninguém. Se quando acabar o culto você for embora correndo, você não vai conhecer as pessoas da igreja. Então, a cantina é um espaço em que nós estamos promovendo comunhão. Amém? Então, quando acabar o culto, dê um pulinho lá atrás, faça um lanche, sente à mesa, converse, interaja. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Nós continuamos recebendo doações para as nossas campanhas sociais, que são a campanha do quilo, Luz na Noite e o abrigo infantil. Então, se você puder continuar trazendo a sua doação, nós separamos esses materiais, nós guardamos esses materiais e eles são entregues de acordo com as saídas dos grupos e a campanha do quilo de acordo com o cadastro das famílias, tá bom? Lembrando que o abrigo infantil, a diretora pediu que ela perguntou se nós poderíamos continuar ajudando com o material escolar, além do leite integral que a gente tem levado. Então, se você tiver uma mochila em casa, em bom estado, que não está sendo mais utilizada, traga, e a gente vai estar levando para o abrigo. E o restante do material você conhece: caderno, caneta, lápis, cola, enfim, material escolar de uma maneira geral. E eu tenho certeza que vai abençoar a vida daquelas crianças. Você pode dizer amém? Então, nos ajude nisso. Nós continuamos pedindo isso em nome de Jesus. Tá bom? Irmãos, nós vamos abrir, a partir de agora, inscrições para o Retiro 2024. Nós estávamos conversando hoje de manhã com o Gustavo e com a Taína, né? Então já vamos começar a anunciar hoje, e a partir de agora, você já pode procurar o Gustavo e a Taína para fazer a sua inscrição. Você jovem que já trabalha, e você que tem filhos que já frequentam o GAT, já pode procurar os líderes da juventude para fazer a inscrição para o retiro do ano que vem, tá? Vamos fazer este ano o valor de R$80 por mês, vão ser 5 parcelas de R$80 até a data do retiro, tá bom? Para quem tiver 2 filhos, o valor cai para R$60 por mês por cada filho, e para aqueles que têm o chamado de Adão, né, e de Abraão, de ser uma grande família na terra, R$50, né? Quem tiver 3 filhos ou mais, né, vai pagar R$50 por filho e por mês, tá bom? Então, se você quiser fazer sua inscrição, se você quiser fazer a inscrição do seu filho, da sua filha, você já pode, a partir de hoje, procurar o Gustavo e a Taína, e eles já vão estar realizando as inscrições para o retiro de 2024, amém? E mês de outubro é o mês de programação do Outubro da Família. Nós vamos estar reunidos a cada culto, orando pelas famílias da igreja. Vamos ter uma programação especial com pregações voltadas para a família, como a gente costuma fazer todo ano. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Então, se programe, traga a sua família. De repente, você tem um marido que não é cristão, tem uma esposa que não é cristã, e esta é uma excelente oportunidade de você convidar para vir à igreja, porque nós vamos orar e pedir que Deus abençoe todas as famílias da igreja. Amém, irmãos? Então, programe-se para estar na igreja no mês de outubro, em todos os cultos. E a gente vai ter uma programação especial. Vamos começar no dia 1º do 10, com o café da manhã,
né? Então já estamos anunciando, já anunciamos hoje pela manhã, vamos ter um café da manhã no dia 1º de outubro, a partir das 8 horas da manhã. E se você puder contribuir com esse café da manhã, procure o nosso irmão Abraão, né? Dê o seu nome, diga para ele o que você pode trazer para abençoar o nosso café da manhã, né? E com certeza vamos ter momentos abençoados em família, e é uma oportunidade de você trazer a sua família, sentar, tomar um café da manhã, ter comunhão. Então anote aí na sua agenda, 1º de outubro, café da manhã. No domingo seguinte, no dia 8, nós vamos ter um almoço aqui na igreja, né? Então vai ser uma grande bênção também. Dia 8/10, nós fizemos um pequeno reajuste no valor, porque as coisas estão aumentando, então vai ser R$20 o almoço. Então planeje almoçar na igreja, para que você também tenha comunhão com a sua família. Traga a sua família para almoçar com você aqui na igreja. Posso ouvir um amém? Então vamos aproveitar esses momentos para termos comunhão. Café da manhã no dia 1º de outubro, almoço no dia 8 de outubro, e vamos fechar o mês com chave de ouro, com o encontro de casais no dia 28 de outubro, onde nós vamos estar recebendo o pastor Egnaldo e a sua esposa, irmã Jaqueline, vão estar aqui para nos abençoar. Nós vamos fazer um encontro diferente desta vez. Geralmente a gente faz na sexta-feira à noite. Vamos fazer uma experiência. Esse encontro vai ser no sábado, dia 28/10, começando às 10 horas da manhã, e no final da pregação, da mensagem, nós vamos ter então o almoço, o valor R$100 o casal, e nós estamos anunciando com antecedência para que você possa fazer a sua inscrição e pagar de forma parcelada. Se você fizer a sua inscrição hoje, você pode fazer a sua inscrição com R$50 e em outubro pagar os outros R$50. Pastor, como é que eu faço a minha inscrição? Procure os líderes da rede familiar, que são o diácono Eduardo Marques e a sua esposa Karen, ou o diácono Carlos e a sua esposa Renanda. Faça a sua inscrição para o encontro de casais no dia 28/10, amém? Então, anote na sua agenda, separe o mês de outubro para estar na casa de Deus com toda a sua família, e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Irmãos, esses são os nossos anúncios principais. Que Deus nos abençoe. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Só preciso que você levante a mão. Se você estiver nos visitando pela primeira vez, a gente quer entregar uma lembrança, agradecendo a sua visita. Alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Não? Ok, obrigado. Então, as irmãs, nós estamos em família. Irmãos, vamos orar. A igreja é chamada de casa de oração, e aqui nós temos liberdade para orar, nós temos liberdade para dobrar os joelhos e para apresentar ao Senhor os nossos pedidos de oração. Nós temos orado, né, pelo Cleuson, sobrinho da Nádia, que está se recuperando, está bem? Vai tirar o gesso daqui a 10 dias. Ele quebrou o braço em 2 lugares, teve que passar por uma cirurgia, e nós estamos orando para que a sua recuperação seja plena em nome de Jesus. Estamos orando pelo Ryan Ribeiro, um bebezinho de 3 meses que está internado com um problema no intestino, né? Graças a Deus está melhorando para a honra e glória do Senhor, mas nós estamos clamando a Deus por ele. Temos orado também por alguns irmãos, né, que estão com familiares doentes, né? O caso do João Ribeiro, padrasto da Elaine Giovanelli, que iria passar por uma cirurgia no mês passado, mas por causa da pressão alta, foi adiada para o mês que vem, né? Então nós estamos orando por ele em nome de Jesus. Estamos orando pelo Bruno, filho da irmã Cida, né? Crise de ansiedade. Estamos orando pela Guiomar, mãe da Adelaide. Estamos orando pela dona Terezinha, mãe do nosso irmão Alexandre, pela Maria do Carmo, irmã também do Alexandre, pela Fernanda Flor, amiga da Fernanda, baterista, e estamos orando pelo nosso bairro, estamos orando pela Taquara. Meus irmãos, estava dizendo pela manhã, nós não podemos abrir mão da oração. A oração é a nossa arma de batalha.
O povo de Deus precisa entender a importância da oração. Talvez você diga assim, mas a gente vai ficar só orando. A oração é o que existe de mais poderoso com relação à igreja e o seu Deus. Quando a igreja ora, Deus responde do seu trono. Amém? Então, a oração não é qualquer coisa. A oração tem que ser a nossa prioridade. E nós estamos orando. E eu estava dizendo pela manhã, muitas vezes a gente começa a orar e Deus começa a agir no mundo espiritual. E a gente não está vendo nada no natural, a gente vive no natural, mas Deus, Ele age no sobrenatural. Então nós temos que entender que antes que os nossos olhos vejam alguma coisa, o nosso Deus já está agindo. Você pode dar uma glória a Deus? E eu falava hoje de manhã, quando Eliseu se viu cercado pelo exército inimigo, o seu jovem que o acompanhava entrou em pânico. Ele disse, agora, meu Senhor, o que será de nós? Nós seremos derrotados. E Eliseu estava tranquilo, estava calmo, porque os olhos dele já enxergavam o que Deus estava fazendo no sobrenatural. Aí ele disse, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja também. E quando os olhos daquele jovem se abriram, ele viu os exércitos do Deus vivo, que eram infinitamente maiores do que o exército inimigo. Então nós precisamos entender que quando nós oramos, Deus começa a agir no sobrenatural. Então não pense que é só oração, não. Oração é o que nos move para perto da presença de Deus. E quando o povo de Deus ora, Deus responde. Posso ouvir um amém? Então nós estamos orando pelo nosso bairro, não vemos ainda no natural, mas cremos que Deus já está agindo no sobrenatural. E vamos continuar clamando. Você que puder vir às terças-feiras, nós estamos em jejum e oração, toda terça-feira, orando pela igreja, orando pelo nosso bairro, orando pela Taquara, pedindo que o Senhor dê um basta a esta guerra que está instaurada neste lugar, pedindo que o Senhor haja com a sua mão poderosa. Então, não deixe de orar. Se você puder, esteja conosco às terças-feiras também, nesse propósito de jejum e oração. Então, nós temos todos esses pedidos, e com certeza você também trouxe um pedido de oração para fazer a Deus no seu coração. Eu vou desligar o microfone, eu vou dobrar os meus joelhos e peço que você dobre os seus joelhos também. Você tem liberdade para orar neste momento e daqui a pouquinho nós vamos orar juntos em nome de Jesus.
Santo Deus e amado Pai, oramos e entregamos a Ti os nossos pedidos, crendo que o Senhor está agindo em nossas vidas, pois o Senhor está atento a todas as orações que são feitas neste lugar. O Senhor está atento, ó Pai, a tudo que acontece neste lugar. Recolhe, Senhor, os nossos pedidos, as nossas súplicas e as nossas petições. Senhor Jesus, recolhe as lágrimas que têm sido derramadas, ó Deus. Senhor Jesus, traz a cura, traz a libertação, traz a restauração de vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja, Pai, abençoa o Teu povo, Pai, pois sabemos que Tu és fiel. Sabemos que o Senhor tem se manifestado neste lugar. Sabemos que o Senhor tem movido a Tua glória neste lugar, Pai. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Nós precisamos de Ti. Nós dependemos totalmente de Ti, Senhor. Por isso nós entregamos a Ti as nossas vidas e o nosso coração. Entregamos as nossas súplicas e as nossas petições, dizendo obrigado, Senhor. Obrigado porque nós cremos que o Senhor está nos ouvindo e no devido tempo nos responderá. Louvado e bendito seja o Teu nome, no nome santo e precioso de Jesus Cristo, e que a igreja do Senhor diga amém. Você pode se sentar. Glórias a Deus. Nós vamos passar o momento do ofertório, momento que também faz parte do nosso culto a Deus. A igreja é sustentada pelo povo do Senhor, conforme a Bíblia nos ensina. O que sustenta a igreja são os dízimos e as ofertas. Então, aqui nós não pedimos nada além do que a Bíblia fala. A Bíblia fala para sermos fiéis nos dízimos e amorosos nas ofertas, e é isso que nós pedimos. Seja um dizimista fiel, seja um ofertante amoroso, e Deus vai te abençoar em nome de Jesus, amém? As irmãs podem distribuir os envelopes. Se você precisar do envelope, é só você levantar a sua mão e uma delas vai chegar até você, uma das irmãs vai chegar até você, e você vai poder pegar o seu envelope. Este envelope é para dízimos e ofertas. Preenche seu nome, marque lá o campo, se é dízimo, se é oferta. Seja um mantenedor da casa de Deus. Eu tenho o hábito de dizer que Deus tanto nos abençoa, e neste momento Ele permite que nós possamos abençoar a sua casa. Então seja um abençoador da casa de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Essas informações que estão projetadas aqui das contas da igreja também estão nos envelopes, tá bom? E os irmãos estão com as maquininhas também. Se você precisar utilizar, é só você levantar a mão e um deles vai chegar até você. Se você terminou de preencher o seu envelope, traga até o altar do Senhor e receba a bênção de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Pode trazer o seu dízimo, a sua oferta.
Vamos ficar de pé. Nós temos o segundo momento, onde as salvas vão passar. Se você tem uma oferta e não trouxe aqui à frente, segure em suas mãos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pelos dízimos e ofertas trazidos ao teu altar. Obrigado, Senhor, por aqueles que serão colocados nas salvas. Obrigado pela tua provisão a cada dia, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado dessa igreja. Eu quero te pedir, Senhor, que a tua provisão continue sendo derramada sobre cada lar aqui representado, Pai. Que não falte o pão em cada mesa, Senhor, que não falte o alimento, que não falte a vestimenta, Senhor, o que beber, o que comer, o que vestir, conforme está escrito na tua palavra, Pai. Oh, Senhor, nós somos gratos por tanto amor, por este amor incondicional que o Senhor tem pelo teu povo. Muito obrigado, Pai, louvado e bendito seja o teu nome para todos sempre, e que a igreja do Senhor diga amém. Deus te abençoe, você pode se sentar, nós vamos passar as salvas, enquanto isso, nós vamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti. Jesus. Amém. Vamos à palavra de Deus. Peço que você, se puder, coloque o seu celular em modo silencioso, né, ou para vibrar, para que você possa estar atento àquilo que Deus vai falar conosco nessa noite. Eu convidei o diácono Carlos, vai estar trazendo a mensagem. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Boa noite, Igreja Paz, Nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas 18. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém.
Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouça bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Ó Deus Pai, que o Senhor venha iluminar, meu Pai, essa pregação, que o Senhor venha conduzir, meu Pai, tudo que irei falar aqui essa noite, que o Senhor venha abrir, meu Pai, nossos ouvidos espirituais, que o Senhor venha nos comunicar tudo que o Senhor deseja, meu Pai, para cada um aqui presente, que possamos sair daqui, meu Pai, diferente do que entramos, que o Espírito Santo que habita em nós venha agir poderosamente em cada um aqui, meu Pai, e reter aquilo conforme a Tua vontade. Então abençoa, meu Pai, abençoa essa ministração da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Aqui Jesus conta uma parábola sobre oração, mas ele começa falando no versículo 17, no capítulo 17, no final do capítulo 17, a partir do versículo 20, ele começa a falar sobre a chegada do reino, sobre a chegada da vinda do reino. E ele e os fariseus, no capítulo 17, versículo 20, começam a questionar Jesus: quando viria esse reino? Quando viria esse reino? Quando se iniciaria esse reino? Então Jesus ele começa a falar para os fariseus que esse reino já era uma realidade presente, que já havia começado quando ele veio ao mundo. Quando ele veio ao mundo, esse reino celestial já se iniciou. Então ele começa a falar isso para os fariseus, que já foi inaugurado, que ele, Jesus, quando veio, foi inaugurado esse reino. E no versículo 22 ao versículo 24 do capítulo 17, ele então começa a falar com os seus discípulos, ele começa a ensinar os seus discípulos sobre a vinda, sobre essa vinda do reino, que ele fala que já está presente, mas não completamente. O reino ainda não está concluído, digamos assim, já se iniciou com a vinda de Cristo, mas ele só vai ser completo com a sua volta. Então ele começa a ensinar isso para os seus discípulos, que o reino já iniciou, mas não está completo. É aquilo que a gente costuma chamar de já e o ainda não. Já se iniciou, mas não está consumado. Aí ele começa também para os seus discípulos, ele fala que o reino virá em glória e em poder. O que ele quis dizer com isso? Que o reino virá visível, vai ser visível a segunda vinda de Cristo. A primeira, ele vem de forma humilde, ele vem nascido de uma família pobre, uma família que não tinha tanta visão ao mundo, ao alcance de todos, assim, digamos assim, mas a volta dele vai ser visível, a volta dele todos vão ver, todos vão enxergar quando ele voltar. Então ele está falando isso para os seus discípulos. O reino de Deus, resumindo, o reino de Deus já está entre vocês. Quando eu vim ao mundo, iniciou o reino de Deus, mas ele não veio completamente, ele só virá quando eu voltar. E no versículo 25 do capítulo 17, Jesus começa a falar que ele vai morrer, que ele vai passar por aflições, que ele vai ressuscitar e vai subir aos céus e ele vai voltar. É isso que ele está resumidamente falando ali no versículo 25. E ele vai voltar em glória, conforme ele disse no versículo 24. Que ele vai voltar, ele vai vir como um relâmpago e não mais de forma silenciosa. E no 26, Jesus usa o Antigo Testamento para falar que sua volta acontecerá quando menos esperamos. Quando a gente menos espera, ele vai voltar. Ali no versículo 16 ele diz, quando ele diz: nos dias de Noé, o povo, o que acontecia? Bebia, comia, casavam, e veio o dilúvio e destruiu a todos. Vai ser assim, é isso que ele está falando, vai ser assim na minha volta. Vocês vão estar lá comendo, bebendo, e eu vou voltar e vou buscar os meus. Nos dias de Ló, ele também usa Ló como exemplo, que foi assim. Jesus fala, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Vocês viviam normalmente, mas viviam em pecado. Comiam, bebiam, vendiam, plantavam, e desceu o fogo dos céus e destruiu a todos. Ele usa esses dois exemplos, os dois exemplos de Noé e Ló, que o povo não esperava
que Deus fosse agir daquela forma. Até zombavam de Deus, falando que vai fazer nada disso, e Deus fez. E Jesus está falando, eu vou voltar, e vai ser dessa forma. Vai ser dessa forma no sentido de que todos vão ver, mas muitos não vão estar esperando que eu volte. Vocês vão estar vivendo a vida de vocês normalmente, e eu vou voltar. A gente não sabe quando, nem onde. Então, isso que ele está ensinando para os seus discípulos no capítulo 17, no final do capítulo 17. No versículo 31 a 37, ele começa a falar de uma separação visível da igreja. Aqui ele começa a falar sobre uma separação visível do que são seus e do que não são. É aquela famosa joio e trigo, que não cabe a gente separar o joio do trigo, mas é ele. Então ele fala, eu vou levar os meus nesse dia. Quando vier como um relâmpago, eu vou levar os meus eleitos, eu vou levá-los comigo. E vão ficar aqueles que não me pertencem, que não me seguiram. Então é isso que ele está falando, vai haver separação, e essa separação não cabe a nós fazer em momento algum, pertence ao Pai, que Ele é o justo juiz. Mas, por que ele falou essa parábola? Ele falou isso porque ele estava ensinando sobre os dias, os reinos dos céus quando viria, mas aí ele conta essa parábola, por quê? Porque parece que esse dia está demorando, né, irmãos? 2000 anos que ele falou isso, e nada aconteceu. 2000 anos se passaram e Jesus não voltou. Aí às vezes pode bater aquele sentimento de, será que vai voltar? Será que não vai voltar? Por não saber quando Jesus vai voltar, em nenhum momento da Bíblia ele fala quando ele vai voltar, a gente começa a ver o mal avançar no mundo. A gente começa a ver coisas contrárias a Deus avançar nesse mundo. E isso talvez pode bater um desânimo, pode bater um desânimo do sentido de Deus está permitindo que o mal avance, né? E então a gente pode ficar desanimado com o Evangelho, pode ficar desanimado com a própria igreja, pode querer até abandonar o Evangelho por causa disso. Então ele conta essa parábola, que a gente acabou de ler, começa no versículo 18. E no versículo, por isso que ele conta essa parábola, porque ele estava ensinando aos discípulos sobre o reino, que já começou, mas ainda não completamente. Então ele contou essa parábola, no versículo 1 ele fala, Jesus lhe contou essa parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. É comum, quando as provações, as dificuldades aparecem, a gente ficar desanimado. Amém? É normal, nós somos feitos de carne, somos homens, então é normal que a gente, às vezes, diante a uma dificuldade, a gente acaba esmorecendo, acaba ficando desanimado. Mas o que essa palavra, no capítulo 1 fala não devemos ficar desanimados. E a oração é que nos mantém animados no caminho espiritual. Temos que recorrer à oração para não ficarmos desanimados. É a oração que nos sustenta. Ela é o antídoto contra o desânimo. É a oração que nos permite ficar no caminho do Senhor. É através da oração que temos livre acesso ao Pai. É através da oração que ganhamos forças e sustento para viver nossa vida cristã. Não só a vida cristã, mas a vida como um todo. Nossa vida no cotidiano, nossa vida no trabalho, de fazer a coisa certa. Porque no meu trabalho, a coisa mais fácil do mundo que você tem para fazer é ir contra a lei, é sonegar impostos, é fazer coisas fáceis de fazer. E a palavra que não deixa a gente fazer isso. É a oração, é a busca, é a meditação do nosso Senhor, que Ele nos fortalece em tudo que iremos fazer. Então, é a oração, ele está falando aqui no versículo 1, que a oração é o nosso antídoto contra o desânimo. Sem oração, meus irmãos, nós perdemos o vigor, o ânimo espiritual. A oração que nos sustenta diante de Deus, a oração que nos mantém firmes diante de Deus. Sem oração, não há poder para enfrentarmos as lutas. Porque sem oração, a gente está falando que enfrenta as lutas sozinhos, por nós mesmos. E a gente sabe que a gente não consegue enfrentar as dificuldades sozinho. Por mais que no início a gente possa pensar que consiga ali naquele início, naquele imediato, mas vai bater uma hora que a gente vai perceber que está pesado o fardo, está difícil o fardo. Aí é nesse momento que a gente começa a recorrer a Deus, e é em oração. Mas o que ele fala aqui é, orem, não desanimem, sejam sustentados, animados por mim através da oração. É a oração que nos anima, que não nos deixa desanimados. Isso eu falo mais uma vez, a oração nos fortalece na presença de Deus.
É isso no versículo 1 que ele está falando. A oração, sempre, orem, sem cessar, o tempo todo. Nunca parem de orar, todos os dias, toda noite. Orem o tempo todo. E no versículo 2 a 6, ele começa a falar dessa parábola, ele começa a contar essa parábola. No versículo 1, ele fala por que orar, por que ele vai contar essa parábola. Para a gente não desanimar, orar e não desanimar. Então vem o versículo 2 a 6, que ele começa a tratar da parábola. E ele nos apresenta dois personagens, a viúva e o juiz, nessa parábola. Vamos falar primeiro da viúva. Ele mostra um contraste entre a viúva e os escolhidos de Deus, e os filhos de Deus. Como assim, Carlos? Que contraste é esse? Primeiro, ela não conhece aquele juiz, amém? A gente vê pela parábola que ela não conhece aquele juiz. Ela não tem uma intimidade com aquele juiz. Não tem acesso ao tribunal. Ela não tem acesso ao tribunal. Ela vai ao encontro do juiz para que ele julgue a causa dela, mas ela não tem intimidade com aquele juiz. A viúva era desconhecida do juiz. O juiz não conhecia aquela viúva. Ele não sabia quem era aquela viúva e demorou a julgar o caso daquela viúva. Por menos que ele não se importava, digamos assim, com aquela pessoa. Mas conosco não, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus e Deus nos conhece antes mesmo da fundação do mundo. Antes mesmo do mundo ser fundado, Deus nos conhece. A viúva não conhecia o juiz dessa parábola, mas nós conhecemos ao nosso Deus. Nós conhecemos ao Deus que nós servimos. E conforme lá diz em Efésios 1, 4 a 5, diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler para vocês. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meios de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Aqui deixa claro que Deus, porque eu separei esse versículo, porque deixa claro que Deus nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Então Deus nos conhece, e nós conhecemos o nosso Deus. Então, a nossa diferença uma das diferenças da viúva é essa. Ela não conhecia Deus, ela não tinha favor de Deus, digamos assim, e ela ia lá pedir para que a sua causa fosse julgada. E nós não, nós temos esse livre acesso ao Pai. Nós conhecemos o nosso Deus, conforme lá diz em Efésios. E conforme ela não tinha acesso ao juiz, nós temos esse acesso ao juiz, mas não porque nós merecemos, não. Nós temos acesso ao juiz por causa de Cristo, da morte de Cristo naquela cruz. Ele é o nosso mediador, ele que morreu por nós, para que nós tenhamos livre acesso ao Pai. Então, através de Jesus Cristo, nós temos livre acesso ao nosso Deus. Através da morte de Jesus Cristo, nós temos livre acesso ao Deus. Ela não tinha, a viúva, outra diferença, ela não tinha amigo algum no tribunal. Ela foi sozinha naquele tribunal. Nós temos Cristo como nosso mediador. Ela não tinha nenhum advogado do lado dela para ajudá-la. Nós temos o nosso ótimo advogado, que é Jesus Cristo. Então, o Jesus está mostrando a parábola aqui com diferenças do que a viúva é do que nós somos. Naquela cultura, por que Jesus escolheu a viúva? Porque naquela cultura, a viúva era praticamente indefesa. Sua única esperança era que seu insistente apelo ali ao juiz fosse atendido. Ela não tinha dinheiro para botar a causa dela na frente, ela não tinha dinheiro para subornar o juiz, ela não tinha dinheiro para fazer nada praticamente, pois era uma viúva, e a viúva naquela época era sustentada pelos filhos, quiçá pelos filhos, então ela não tinha muito dinheiro. Então o que está falando e ela ia ao encontro de Deus, encontro do juiz, para que a sua causa fosse julgada. Primeiro, porque ela sabia que a causa era uma causa legítima para ela, porque ela não ia importunar o juiz por uma causa que ela não acharia certa. E ela não tinha um advogado, então, e nós temos esse advogado. Ela não tinha nenhuma garantia que essa súplica, que
que esses pedidos diários que ela fazia, o juiz ia atendê-la. Ela não tinha essa garantia, mas ela ia todo dia falar com o juiz, importunar o juiz para que a sua causa fosse julgada. Ela ia todo dia, dia e noite, falar com aquele juiz, mesmo sem uma garantia de que ela seria atendida. E nós temos a Escritura como as promessas de Deus de que seremos atendidos, meus irmãos. Então, a oração nos dá essa garantia, a palavra de Deus nos dá essa garantia de que seremos atendidos através das nossas orações. Então, por isso que ele falou, orem sempre, sem desanimar, porque nós vamos ser atendidos conforme a vontade do nosso Deus. É Deus que está escutando a nossa oração, não é o seu vizinho, não é o seu pai, não é a sua mãe. É o nosso Deus, é o nosso querido Deus que escuta. E lá em Lucas 11, 9 a 11, garante. Lucas 11, 9 a 11. Não vou ler para não ficar muito corrido, mas lá garante que a nossa oração é atendida. Lá não tem outra forma de falar que é garantido, que a nossa oração é escutada por Deus e é atendida conforme a vontade dEle. E mesmo assim, mesmo sem um amigo, mesmo sem dinheiro, mesmo sem ter como subornar aquele juiz, mesmo sem saber se a causa iria ser julgada, ela não parou de buscar o juiz. E mesmo não conhecendo o juiz, tendo ninguém a seu favor, conforme eu disse, ela continuou, ela não parou de buscar a Deus. Ela foi ao encontro do juiz dia e noite, sem cessar. E às vezes a gente, como cristão, na primeira dificuldade, nós só ajoelhamos e pedimos. E Deus não nos dá naquele momento, vou parar de orar porque Deus não me escuta. Não, não é verdade, meus irmãos. Deus o tempo todo está nos escutando em oração. A oração, eu aprendi que a oração é o momento de você com Deus. É o momento de você fazer suas súplicas, é o momento de fazer seus pedidos, mas ao mesmo tempo é um momento de escutar a voz de Deus. É nesse momento que a gente sabe se estamos orando certo, se estamos orando errado. É através do Espírito Santo que vai nos orientar como orar, até mesmo se a gente não souber como orar, a palavra diz que o Espírito Santo vai orar por nós, vai nos ajudar a orar. Então, a oração, eu costumo falar com a minha esposa que a oração é uma conversa com Deus. Você fala e escuta. Claro que não é uma conversa com o seu amigo, que tu vai fazer de qualquer jeito, mas é uma conversa com toda a responsabilidade que você está falando com o nosso Deus Pai, nosso Deus querido. É uma oração que Ele está escutando. E às vezes temos pressa em querer que Ele atenda nossos pedidos, nossas orações, mas Deus é tudo no tempo dEle, no momento dEle. Cabe a nós orar e não desanimar. Cabe a nós buscar e não desanimar na presença de Deus. E essa parábola também nos apresenta um outro personagem, que é o juiz. Aqui, automaticamente, quando fala de juiz, a gente faz a ligação com o nosso Deus Pai, amém? Nosso Deus Pai. Então, essa parábola nos fala de um juiz. E ele mesmo fala aqui que ele não temia Deus. Não era um homem temeroso a Deus. E não tinha princípios, digamos assim, esse homem. Então, ele era um juiz que não queria saber daquela viúva, que para ele não fazia diferença, ele era indiferente àquela viúva. Ele julgando ou não a causa dela para ele não fazia a menor diferença, porque ele não se importava com aquela pessoa. Mas ele acaba atendendo a viúva por causa do incômodo. É como se ele falasse assim, ela perturbava ele dia e noite, dia e noite, dia e noite. E ele não atendia, não julgava aquela causa. E ele falasse assim, vou julgar logo essa causa antes que eu perca a cabeça e faça uma coisa pior. Então eu vou julgar logo essa causa. E ele julga a causa pela importunação da viúva, para que ele não venha cometer algo que ele talvez se arrependesse. Só que o nosso Deus, ele não é dessa forma. O juiz julgou a sua causa porque ela continuou indo lá, perturbando ele, para ficar livre dela, digamos assim. Só que o nosso Deus não é assim.
Ele responde às nossas orações porque nos ama. O juiz julgou para se livrar daquela pessoa. O nosso juiz reto, o nosso Deus, ele julga, porque ele nos ouve e julga a nossa causa, porque ele nos ama. É por amor a nós que ele escuta nas orações e responde às nossas orações. Ele não quer se ver livre de nós. Ah, vou orar hoje, eu estou orando pela conversão aqui do meu filho, vou orar. Opa, não se converteu durante o dia, no dia seguinte, Deus, estou aqui de novo, converta meu filho. E vou orar de novo, e vou orar, e vou orar, e vou orar, até vir a resposta de Deus. Pode ser positiva ou negativa, a gente não sabe, mas vou orar até que Ele julgue a minha causa. É isso que Ele está falando, é orar sem cessar o tempo todo. Porque o objetivo aqui da oração, nesse sentido aqui no versículo 18, é orar sem cessar pela vida eterna, para que a gente não perca a vida eterna. Mas a oração se encaixa nesse sentido também de orar, de esperar a resposta de Deus, de ter uma conversa com Deus, de Ele escutar a resposta dele, sendo positiva ou negativa. A resposta dele vai vir, não no nosso tempo, mas vai vir. Ele sempre responde, Ele sempre julga a nossa causa, mas em amor a nós, não para se livrar de nós, como se a gente estivesse todo dia pedindo, de falar, tá bom, vou julgar logo isso aí para essa pessoa parar de orar. Nosso Deus não funciona, não é dessa forma. Ele julga em amor, porque Ele é um Pai amoroso. Ele não é um juiz severo que quer se ver livre da gente. Ficamos mais próximos de Deus através da oração. A oração nos permite nos aproximarmos de Deus. É falado muito aqui, o pastor usa muito esse exemplo, mas não tem um exemplo melhor, ao meu ver, quando está fazendo essa pregação, que é o tabernáculo. Porque para entrar na presença de Deus no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos e lá fazia, antes de entrar, tinha que se purificar e entrar no Santo dos Santos para fazer o sacrifício anual, digamos, ali, que era uma vez por ano que era feito. Hoje em dia, através da morte de Cristo, não tem mais esse Santos dos Santos, porque o véu foi rasgado. Conforme a gente lê no Evangelho, quando Cristo morreu, o véu foi rasgado de cima a baixo. O que isso quer dizer? Que Deus rasgou o véu de cima a baixo. Então, para você entrar na presença de Deus hoje, não temos que passar pelo Santo dos Santos, pelo véu, uma vez por ano, esperar uma vez por ano para podermos conversar com Deus. Não, o véu foi rasgado. E naquele momento, Jesus é o nosso justo amigo, no caso ali, é o justo... Ele é justo sacrifício, é o justo perfeito sacrifício que foi feito para que a gente possa entrar na presença de Deus e orar junto a Ele. O véu foi rasgado, meus irmãos. Nós não precisamos mais esperar uma vez por ano para conversarmos, para falarmos na presença de Deus. É a todo momento. É isso que a palavra nos ensina. A todo momento nós podemos nos comunicarmos com Deus. Eu, quando estou em casa, minha esposa é prova disso, eu fico parado, olhando para o nada, ela fala, o que você está fazendo? Eu falei, estou orando, estou conversando com Deus. Porque é nesse momento que Deus fala conosco, do nada Ele manda a gente parar o que está fazendo para conversar com Ele. É assim que funciona comigo. E eu estou lá fazendo minhas atividades de trabalho, eu paro e fico orando. Né? Claro, tem um momento diário que eu vou e oro, eu e Deus, mas durante o dia, Deus me chama para a oração. Deus me convoca para orar, porque é um momento de intimidade que a gente tem com o nosso Deus. E a gente não pode perder isso. A igreja hoje, ao todo, não aqui da Taquara, mas a igreja como um todo, ela está se distanciando cada vez mais da oração. Ela está vendo a oração como uma coisa de que Deus vai fazer de qualquer forma, eu orando ou não. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente busque em oração. Deus quer que a gente continue orando, quer que a gente não desanime através da oração. E a oração nos fortalece, irmão. A oração, ela é mais para nós do que para Deus. Eu aprendi isso, que ela serve mais para a gente do que para Deus. Porque você orando ou não, Deus é Deus. Deus vai continuar Deus. Deus vai agir conforme Ele quer agir. Mas quando a gente começa a orar, a gente começa a ver o mover de Deus, a gente começa a sentir o agir de Deus na nossa vida, na vida do irmão que a gente está orando. O irmão pediu oração, vamos orar naquele momento por ele. A gente começa a ver o agir, o transformar de Deus. A gente está sendo incluso no reino de Deus através da oração. É Deus permitindo que a gente veja o agir dele na história. Então, temos que orar sem cessar, sem vacilar, o tempo todo, buscando a Deus,
buscando a Deus através de oração. E com a morte de Jesus, conforme viu, o véu foi rasgado, nós temos livre acesso ao Pai. Ore, que o Deus que está ouvindo, Ele é fiel. Ele é fiel aos seus. Ele é fiel aos seus discípulos. Ele é fiel aos que buscam de todo o coração. Mas uma coisa que não mudou, conforme ele falava aqui, que o sumo sacerdote ele tinha que se purificar antes de entrar no Santo dos Santos. Claro que hoje em dia não temos aqueles rituais de purificação, mas nós temos que estar puros diante de Deus. Nós temos que abandonar as velhas práticas, nós temos que estar puros, nós temos que andar no caminho santo para estar na presença de Deus. E isso às vezes é uma batalha que, conforme o pastor falou até de manhã, que a gente não ora porque, como a gente está em pecado, a gente não ora porque pensa que Deus não vai escutar nossas orações. Ele vai escutar nossas orações, claro que vai. Mas temos que nos aproximar dele o mais santo possível que a gente conseguir, abandonando as velhas práticas, deixando para trás tudo aquilo de errado que a gente fazia, porque senão o nosso testemunho vai ser um testemunho falso. Então, que a gente possa buscar a Deus em oração, mas também em santidade, que a gente possa ser santo em tudo que fazemos, não só dentro da igreja, porque conforme eu converso muito com minha esposa, dentro da igreja é fácil ser santo, porque você entra por ali, senta, glória a Deus, não, ótimo, porque aqui dentro você não é movido a fazer coisas erradas, digamos assim, porque o Espírito Santo conduz a igreja. Então, aqui dentro é muito fácil tu seguir os caminhos de Deus, porque tem muita gente olhando, tem muita gente vendo o que tu está fazendo, mas lá fora, no mundo, quando você está vivendo com pessoas que não são da igreja, coisas para elas, atitude para elas que são normais, só que para a gente não é normal, e você acaba fazendo igual para ficar bem na fita, digamos assim, Deus está vendo. Ele fala, você é meu eleito, você não pode fazer essas coisas. Ele não se agrada dessas coisas, dessas práticas que vão contra a palavra de Deus. Então, nós temos que nos manter nos caminhos de Deus, não só aqui dentro, mas lá fora, no trabalho, na escola, na faculdade, em toda e qualquer ocasião. Nós temos que botar Deus sempre à nossa frente. Até mesmo no nosso casamento, Deus tem que vir na frente. Antes da nossa esposa, tem que vir o nosso Deus, porque sem Ele, meus irmãos, nós não conseguimos fazer nada. Ele é o nosso sustento. E através da oração é que a gente consegue essa força, essa vitalidade espiritual para combater, digamos assim, a investida do inimigo, para combater o desânimo, para combater tudo aquilo que vai de contra a palavra de Deus, através da oração, através da leitura da palavra, através de jejum. Então, que a gente possa ter isso em mente, que a oração nos fortifica perante Deus, que a oração nos mantém alegres perante Deus. E no versículo 7 a 8, eu vou ler o 7, versículo 7. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Jesus aqui está perguntando se Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam dia e noite. O ponto é, Deus atende seus filhos que perseveram em oração, amém? Amém? Então, se você persevera em oração, Deus vai atender, Deus vai te responder, Deus vai julgar a tua causa, clamando dia e noite, quando o inimigo vem contra eles. Somos escolhidos de Deus, conforme a gente viu lá em Efésios 1, 4 a 5, nós somos escolhidos de Deus desde antes mesmo da fundação do mundo. Então Deus já começou a sua boa obra em nós, e vai completá-la. Ele vai completar essa boa obra. Podemos ter plena convicção de que Ele vai ouvir e ouvirá nossas orações. É convicção, é plena de que Ele vai ouvir nossas orações. Nem sempre Deus atende nossas orações imediatamente, conforme a gente deseja. Com isso, pode bater até um desânimo, que nos leva a parar de orar. Porque, às vezes, quando a gente está orando, conforme eu falei, a gente quer que aquilo se conclua no dia seguinte. Vou orar hoje, não, amanhã já vai estar... Deus tem que fazer amanhã ou hoje mesmo. Não é assim que funciona a nossa vida com Deus. A gente começa a entender que é no tempo de Deus. É Deus que age na história conforme a vontade dele. E essa demora de Deus
não é uma insensibilidade de Deus. A gente pode pensar que Deus está demorando porque Ele é insensível às nossas orações. Não, não é isso. Ele demora porque é no tempo dele. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele está nos preparando. Pode ser que Ele esteja nos preparando para receber aquilo que a gente está pedindo. Amém? Então, não é no nosso tempo, porque às vezes Deus pode te dar antes do tempo dele, digamos assim, e você não saber que aquilo vem dele e usar de forma errada e perder a bênção muito rápido. Então, é no tempo dele, e ele pode estar nos preparando para receber essa bênção. Ele pode estar preparando algo maior do que pedimos e pensamos. É assim que Deus age. Então, é no tempo dele, no tempo que ele vem a fazer, cabe a nós orar. Cabe a nós todo dia nos ajoelharmos e orarmos e pedirmos e clamarmos e entendermos que estamos fazendo isso de acordo com a vontade de Deus, que é o Espírito Santo que nos conduz em oração. Cabe a nós orar, cabe a nós buscar a Deus, cabe a nós pedir a Deus todos os dias sem cessar. Claro que a gente costuma, quando fala de oração, pedir, eu quero uma casa, um carro. Se for da vontade de Deus, Ele vai dar para vocês, irmãos. Mas o que fala aqui da oração é uma oração que nos dê força, que nos dê sustento para viver uma vida cristã. É esse o objetivo da oração, dessa parábola no versículo 18. Porque ele fala do reino dos céus, que vai vir como um relâmpago. Então nós temos que orar, ficar vigilantes, para quando esse reino vier, nós não ficaremos aqui nesse mundo. Então, tenha em mente que a oração, ela nos fortalece para que a gente possa ficar no caminho de Deus. A vontade de Deus é boa. É muito bom quando a gente fala essa passagem. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? É muito bom quando a gente fala isso, mas quando Ele não responde às nossas orações, ou quando Ele dá um não para as nossas orações, a gente fala, que vontade de Deus é essa que não é igual à minha? Né? É boa e perfeita, mas não é igual à minha? Sim, porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que você precisa naquele momento. Se Ele disser não, conforme Ele já disse não para mim nos meus pedidos, nas minhas orações, Ele já cansou não, Ele diz alguns nãos para mim, que é normal, eu creio que seja normal, Ele dizer não, é para o meu amadurecimento espiritual, é para o meu amadurecimento de perseverança e oração, é para o meu amadurecimento de intimidade com Deus, porque é muito fácil Ele dissesse sim para tudo que a gente busca, que a gente pede, mas Ele vai dizer alguns nãos no meio do caminho para a gente. Porque nem tudo que a gente quer, que a gente acha que precisa, é da vontade de Deus para a nossa vida. Mas cabe a nós, mais uma vez eu digo, orar, buscar, até que Ele julgue a nossa causa, até que Ele diga o sim ou não, até que Ele nos dê a bênção, até que Ele nos prepare para receber aquela bênção. Ele não é um juiz que só vai julgar a nossa causa para se ver livre de nós, não. Ele nos ama e por isso Ele quer o melhor para nós. Então Ele vai julgar a nossa causa, conforme eu disse, em amor. Ele vai julgar a nossa causa porque Ele nos ama, no momento que Ele quer. E no versículo 8, Ele diz, digo a vocês que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Você divide isso aqui em dois, esse versículo 8. Digo a vocês que depressa lhe fará justiça. Deus tem pressa em agir aos seus eleitos. Mas conforme eu disse, é no tempo dele. A pressa dele é diferente da nossa. O tempo dele é diferente do nosso. Ele tem pressa em julgar a sua causa, irmão. Ele tem pressa em fazer você escutar o sim ou não da sua oração. Mas às vezes não. É no tempo dele e não no nosso. E o tempo dele é diferente do nosso. Nunca vai ser igual. Porque a palavra diz que Deus é eterno. Deus existe antes da criação do mundo. Deus, Ele sempre existiu. E nós não. Nós somos seres limitados. Então, o nosso tempo de vida é curto comparado à existência do Deus soberano, Criador de todas as coisas. Então, Ele tem pressa, mas é no tempo dele, não é no nosso. Ele tem pressa em nos ajudar, mas, conforme eu disse, é no tempo dele, não é no nosso. Então, é isso que ele está falando. Ele vai agir sem hesitar. No versículo 4 diz que o juiz não atendeu a viúva por algum tempo. Por quê? Porque o juiz da parábola ele não tinha pressa em atender a viúva, mas o nosso reto juiz tem pressa, conforme ele diz aqui, em atender a nossa causa. Ele tem pressa em agir a favor de nós.
Jesus está nos falando que, ao contrário do juízo injusto, que não tinha pressa, Deus concederá justiça, sim, aos seus filhos que oram constantemente, e fará isso rapidamente, no tempo dele. Só que o rápido dele, conforme eu já disse, é diferente do nosso rápido. O nosso rápido, hoje em dia, então, com a internet, que qualquer dúvida que você tem hoje, você joga no Google, está lá em segundos. Antigamente, não. Antigamente, eu lembro que minha mãe colecionava no Extra, calma aí, essa palavra é difícil. Isso aí, você já sabe, né? Então, aí colecionava, todo domingo saía um fascículo com aquelas letras. E eu e meu irmão, a gente ficava brincando com aquilo. E, o que é o quê? A gente ia lá naquele livro, achava, era em ordem alfabética, e tinha que ir lá achar o significado daquela situação. Hoje em dia, com a internet, tu faz isso em segundos, em minutos. Tu procura, o que significa isso? O nome de remédio, qual é a fórmula do remédio? Tu vai lá na internet, antigamente não. Quais são as causas do efeito do remédio? Vai à bula, procura na bula. E a bula foi para o lixo. Então, meu filho, não tinha como recorrer. Então, hoje em dia, com essa facilidade, com essa dinâmica que a gente vive nos tempos atuais, a nossa oração se tornou uma oração de dinâmica. Deus tem que responder rápido. Eu orei hoje, Deus responde hoje. Daqui a 5 segundos, Deus, quero que você me responda. Senão Deus não está me escutando. Não é assim que funciona, meus irmãos. O tempo de Deus, ele ainda está no papel, digamos assim, ele ainda está com o seu livrinho lá, ele vai lá no livrinho, vê em ordem alfabética, procurar e fazer o melhor para nós. É no tempo dele, é no jeito que ele achar que é melhor para nossas vidas. Então, é assim que funciona o tempo de Deus. Que a gente tem que parar com essa coisa de acho que não sei se é o pastor André que falou de oração fast food, que a gente ora e já quer o resultado imediato. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona com Deus. Deus não age dessa forma. Deus, ele trabalha conosco dia após dia, através da oração. E cabe a nós, mas às vezes eu digo, para ficar encucado, conforme o pastor André falou, ficar encucado, é no tempo dele. Cabe a nós orarmos todo dia, constantemente, sem cessar, todo dia, buscar a Deus, para não ficar desanimado. Cabe a nós orar, pedir, que Ele vai nos responder. Amém? Então, Ele é o nosso juiz reto, justo, que constantemente fala, e nos ajudará a responder isso rapidamente. E no final, ele fala, na outra parte do versículo 8, ele fala: contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? A resposta é naturalmente sim, ele vai encontrar fé na terra quando ele voltar. Mas Jesus ele levanta essa questão a fim de encorajar seus discípulos à oração e vigilância constantes. Ele quer que o povo ore e vigie constantemente, para quando ele voltar, você ter certeza que você é um eleito de Deus. Então, ele está instigando o povo aqui, orar e vigiar, para quando ele voltar, encontrar fé sobre a terra. É claro que ele vai encontrar fé sobre a terra. É claro que ele vai buscar os eleitos naquele dia. Ele vai vir. O que ele está falando é, orem, para que quando eu vier, vocês possam vir junto comigo, para que vocês não venham a cair através da falta de oração, através da falta de busca à minha pessoa. E quando voltar, Jesus irá buscar aqueles que estão orando e esperando por Ele. Ele vai buscar essas pessoas que estão orando e esperando por Ele. E, ao mesmo tempo, é uma forma de fazermos um autoexame. Quando Jesus faz essa pergunta de se encontrará fé sobre a terra, é um autoexame. Que cada um responda: se Jesus voltasse hoje, você iria com Ele? Você abandonou as velhas práticas? A igreja como um todo está caminhando na direção de Cristo, na direção da Nova Jerusalém? É um autoexame que a gente tem que fazer. Você está orando, você está jejuando, você está buscando a Deus. É isso que Jesus está falando com essa pergunta também. É um autoexame. Esse mesmo autoexame que a gente faz na ceia, dos nossos pecados, de pedir perdão pelos nossos pecados, de pedir perdão às pessoas que magoamos. É um autoexame para que ele possa encontrar fé na terra. Você está tendo fé no teu Deus? Você está tendo fé que Ele vai voltar? Até isso, às vezes, a nossa fé pode estar comprometida, que Ele vai voltar. Parece que está demorando, já, como eu falei no início, 2000 anos,
mas é no tempo dele, conforme a vontade dele. Então, cabe a nós fazer esse autoexame e saber se a gente está no caminho certo, na presença do Senhor. E para terminar, meus irmãos, algumas aplicações que eu separei aqui, que é: a primeira, orar nos mantém na presença de Deus. Orar constantemente, meus irmãos, nos mantém na presença de Deus. Todo dia faz uma diferença enorme. Se todo dia você parar alguns minutos da sua vida corriqueira, cotidiana, para orar para Deus. Isso faz Eu costumo orar de manhã, eu acordo e já sento e busco Deus em oração pela manhã. E isso faz uma diferença enorme durante toda a vida, todo o dia, digamos assim. Durante todo o dia isso faz uma diferença enorme, porque eu sei que Deus vai estar no controle de toda a situação daquele dia. Segundo ponto, temos acesso ao Pai através de Jesus. Você pode às vezes ficar pensando que você ora em vão, mas não. Jesus morreu na cruz para que a gente possa ter acesso ao Pai. Então nós temos livre acesso ao Pai. Tenham isso em mente. Então ore, que essa oração está chegando lá no justo juiz, no trono do justo juiz, onde ele vai julgar os vivos e os mortos. Então essa oração está indo para ele. Então ore de coração aberto para ele. Derrame o seu clamor a ele, através de súplicas, através de orações, mas ore, que ele está ouvindo, e ele é fiel, que está ouvindo a sua palavra. O terceiro, Deus quer o melhor para você, amém? Mas isso, nós devemos já apresentar, como Ele quer o melhor para você, e nós temos que fazer a nossa parte, que é nos apresentarmos de forma pura diante do nosso Deus. Nós temos que nos apresentar de forma santa diante do nosso Deus. Então, Ele quer o melhor para nós, e para Ele agir, dando o melhor para nós, nós temos que fazer a nossa parte, que é nos apresentarmos para Ele de forma santa e pura e agradável aos seus olhos. E para terminar, mais uma vez, orem e vigiem, pois não sabemos quando Ele vai voltar. Jesus não deixa, em nenhum momento a Bíblia fala quando Ele vai voltar, mas é certo que Ele vai voltar, porque Ele disse que vai voltar. Então, pela fé, nós sabemos que Ele vai voltar. Quando, onde, não sabemos, mas sabemos que vai ser de forma visível, como um relâmpago. Todo mundo vai ver e ouvirá a sua volta. Então, Ele vai voltar. Então, orem e vigiem. E temos que nos manter firmes nos caminhos do Senhor. Orem sem cessar. Orem buscando a Deus sempre, para não desanimar. Desculpa estar sendo chato nessa parte de orar sem desanimar, mas é isso que Deus me mostrou quando estava fazendo essa palavra. Minha igreja precisa orar, minha igreja precisa ficar forte em oração, pois é assim que eu me derramo sobre ela, é assim que eu estou com ela, é quando eles me buscam que eu derramo bênção sobre eles. Então orem e vigiem seus caminhos, orem e busquem a Deus de todo o seu coração. Amém, irmão? Era isso que eu utilizei para vocês. Amém. Você foi abençoado? Eu fui muito abençoado com essa palavra. Vamos ficar de pé. Chamar os diáconos aqui à frente. Ao final deste culto, os homens de Deus vão estar orando, ungindo com óleo os enfermos. Se você está enfrentando alguma enfermidade, a palavra de Deus diz que a oração da fé pode muito em seus efeitos. Amém? Lembrando que terça-feira estaremos aqui às 9h30 da manhã. Se você puder, venha em jejum e oração, e nós vamos buscar a face de Deus. Pai querido, Pai amado, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos move na Tua direção, pela Tua palavra que nos lembrou a importância de nós orarmos e insistirmos em oração, pois o Senhor está atento. Os teus olhos, os teus ouvidos estão atentos, Senhor, a tudo que acontece na tua casa. Pai bendito, leva-nos agora de volta aos nossos lares, guardados e protegidos em tuas mãos. Que o Senhor nos conceda uma semana de bênção, uma semana de vitórias, ó Pai. Abençoa também aqueles que irão assistir este culto através da internet, Pai. Que sejam todos ricamente abençoados pelo poder do nome de Jesus.
Nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos por todo o bem que o Senhor tem feito a nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas, a igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre, e que o povo santo do Senhor diga amém. Deus te abençoe. Vá em paz. Dê um pulinho na cantina se você puder. Tenha comunhão. Eu tenho certeza.